Boa tarde a todos. Então vamos dar início à nossa primeira aula efetiva, né? Porque a aula anterior foi só para apresentar tudo que a gente ia fazer e do jeito que ia fazer. Bom, o objetivo dessa primeira parte é falar de séries numéricas, né? A gente vai falar de séries, aí dentro de séries vai ter sequência, né? Porque a gente define série a partir de sequência, né? Por isso que tem essa primeira parte de sequência. Depois séries numéricas propriamente dita, né? Ó. Em sequência, a gente vai dizer o que é convergir e o que é divergir para uma sequência. É bem similar com aquela parte que a gente estudou de limite, né? Quando tem o limite da função e quando não tem. Na verdade, a gente vai até usar as ideias lá de limite aqui em sequência. Você vai ver que vai ser bastante similar. Tá certo? Algumas coisas. E para achar alguns limites de sequência, a gente vai usar as ideias do limite de função. Aí depois, visto isso, a gente vai estudar série, dizer o que é uma série, como é que ela surge, né, que é a partir das sequências. Na verdade, as séries são um tipo de sequência, né, obtida de uma certa maneira, que vocês vão já ver. Quer dizer, vocês vão ver no decorrer das aulas, claro. Depois a gente vai estudar séries de potência. Aí, em séries de potência, a gente vai ver que algumas funções podem ser representadas por séries de potência. Na verdade, as representações de séries que se tem para as funções é com elas que os computadores, as calculadoras fazem as contas, né? Aí você vai dizer, mas como assim? Né? Quer dizer que quando eu aperto lá o botão de seno, de cosseno e tal, a calculadora faz uma conta diferente da gente está acostumado a fazer, do que a gente aprendeu até aqui? Exatamente isso. É feito de maneira diferente. Ela usa uma outra técnica, que é a técnica das séries, para achar os resultados. Perfeito? Aí a gente vai ver direitinho, né, por que a calculadora diz que a precisão do resultado é de 18 casas decimais, ou de 15, ou de 10 casas decimais. Perfeito? É com série que a gente vê isso. Como eu lhe disse, as calculadoras, os computadores e as máquinas em geral usam séries para resolver esses problemas, né? De calcular seno, de calcular cosseno, de calcular exponencial. A gente vai ver que existem séries para os principais tipos de funções. Né? Com série também, a gente consegue calcular algumas integrais que não são fáceis, né? Por exemplo, tem uma integral que é assim, ó. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, vou escrever aqui para vocês. Estou tendo uma pequena dificuldade aqui com a canetinha, mas vamos já resolver. Vamos lá. Acho que agora vai. Pronto, agora. Olha só. Não sei se você já viu uma integral assim, ó. E elevado a menos x ao quadrado dx. Essa é a integral que aparece em estatística, a integral da distribuição normal de probabilidade. E ela é integrável porque e menos x ao quadrado é uma função contínua, mas você pode tentar que você não vai conseguir. Tá certo? Então, com séries, né, a gente consegue valores aproximados para ela. A gente dá um intervalo onde a gente quer integrar e consegue achar valor aproximado para o resultado desse negócio aqui, entendeu? Utilizando séries. Perfeito? E para outras integrais que não são possíveis, né? E etc. Tá certo? Então é isso que a gente vai estudar nessa primeira parte. Então a primeira prova vai versar apenas sobre o conteúdo de séries. Tá certo? Então vamos dar prosseguimento. Então, o que é uma sequência? Uma sequência pode ser pensada como uma lista de números escritos em uma ordem definida, né? Por exemplo, né? Eu vou colocar aqui entre parênteses que é a forma que eu vou expressar e a forma que eu vou colocar nos exercícios, na prova e tudo. Aqui no slide tá, em vez de parênteses, tá chaves, mas é a mesma coisa, só onde tem chaves lá substitua por parêntese, que é a mesma coisa, tá certo? Digamos assim, ó, uma sucessão qualquer de números, sei lá, meio, um terço, um quarto, um quinto, e para ser uma sequência como a gente quer que seja, ela tem que ser infinita, perfeito? Então, isso aqui é uma lista de números, como eu estou lhe dizendo, né? Ó, que é formado assim, o denominador aumenta de uma em uma unidade, né? Ó, dessa fração com o numerador 1. Então, um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo. Isso é uma sequência. Perfeito? Uma outra sequência aqui, ó. Pode ser assim, ó. Eu vou pegar a mesma ideia.
menos meio, 1/4, menos 1/8, 1/16, e etc. Veja que ela vai, ó, a primeira aqui tem todos os termos positivos, nessa segunda ela vai alternando, né? Ó, a lista de números, um positivo e um negativo. Essa sequência aqui, vocês até conhecem, já estudaram ela. Essa sequência aqui não, é mais difícil de ver, né? Vocês podem até ter feito lá em informática, naquela primeira matéria, acho que é algoritmo, né? E programação, para gerar sequências, gerar sequências mesmo, né? Aqui é apenas uma delas, né? Aqui é outra, né? Essa aqui, ela é muito aleatória. Essa aqui não, é uma que vocês já estudaram. Isso aqui é uma PG, né? Se você observar, isso aqui é uma PG de razão menos meio, né? A partir do primeiro, vezes menos meio, vezes menos meio, 1/4, vezes menos meio, menos 1/8. Isso aqui dá para, né? A outra também é fácil achar, mas olha só, essa aqui é uma já conhecida dos senhores, né? Tá certo? Uma outra sequência que também vocês conhecem bem é essa aqui, né? Sabe que sequência é essa? Provavelmente, de novo, lá em algoritmo e programação, vocês viram, né? Fizeram, por exemplo, um algoritmozinho para gerá-la, né? Que sequência é essa última aqui? Alguém sabe? Professor, eu sei, mas eu não deu um branco aqui no nome. Pois é, eu me recuso a acreditar que ninguém lembra o nome, olha. Fibonacci, né? Fibonacci, exatamente. Essa é a famosa sequência de Fibonacci. Tá certo? Então, sequência é esse tipo de coisa, né? Vou só lembrar aqui, ó, que esse aqui é chamado de primeiro termo. Termo, né? Aí esse aqui é o segundo termo, né? O que vem logo em seguida, terceiro, quarto, quinto, sexto, etc, né? Aqui também, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Em geral, a gente representa assim, né? O primeiro como A1, o segundo como A2, o terceiro como A3, o quarto como A4 e assim por diante. Perfeito? É claro que o ideal é que tenha uma regra geral, né? A regra geral nós chamamos de termo geral, que eu vou simbolizar assim, ó, por AN. Como é que eu obtenho o enésimo termo dessa daqui? Dessa daqui é fácil. O enésimo termo é 1 sobre N. Quando N é 1, aí é 1 sobre 1, que é o primeiro aqui, o 1, né? Quando N é 2, 1 sobre 2. Quando N é 3, 1 sobre 3 e assim por diante. Perfeito? Olha para essa outra aqui, ó. Quem é o termo geral? O AN. O AN é menos 1 elevado a N sobre 2 elevado a N menos 1, não é? Aí quando N é 1, aí N menos 1 aqui também. Quando N é 1, 1 menos 1 é 0. Menos 1 elevado a 0 é 1. Perfeito? 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0 é 1. 1 sobre 1 dá o primeiro termo aqui, que é 1, né? Tá certo? Quando for 2, 2 menos 1 é 1, então dá menos. 2 menos 1 é 1, 2 elevado a 1 é 2, menos 1 sobre 2. Quando N for 3, 3 menos 1 é 2, menos 1 ao quadrado, então é 1 positivo, tá aqui, né? 1. E 3 menos 1 de novo, porque eu estou dizendo que o N é 3, dá 2, 2 ao quadrado é 4. 1/4 positivo, e assim vai alternando, né? Perfeito? Agora, para do Fibonacci, a coisa é um pouco diferente, né? Tá certo? Aqui, ó, esse termo geral já dá cada termo da sequência que você queira. No Fibonacci, não. Eu tenho que dizer quem são os dois primeiros, digamos, chamar de A0, tá? O A0 é 1, melhor, o A0 é 0, o A1 é 1, aí a partir daqui, ó, o AN é igual ao... eu vou colocar AN, deixa eu pensar aqui, vou colocar como AN mais AN mais 1 aqui e vou alterar aqui, ó. Vou alterar aí para esse ser o AN mais 2. Tá certo? Para esse ser o termo AN mais 2, né? Podia ser o AN também, né? É questão de como você colocaria, né? Do jeito que eu coloquei, N mais 2, não é isso?
Aí, quando o n é 0, eu tenho A2, aí vai ser A0, aí 0 mais 1, A0 mais A1, perfeito? Quando o n é 1, dá o A3, aí vai ser o A1 mais o A2, e assim por diante. Daquele outro jeito, podia ter ficado assim, ó. AN igual ao AN menos 1 mais o AN menos 2. Também daria, ó. Quando n é 2, 2 menos 1 é 1, aí é o A1, 2 menos 2 é 2, é 0. Aí o A1 mais o A0, que são esses dois. E assim você obtém todos os outros termos, né? Que pode ser deste jeito ou deste, você escolhe o que você achar maior. Para esse aqui, ó, o n tem que ser maior ou igual a 2. Para esse aqui, o n tem que ser maior ou igual a 0. Só muda de onde começa o n. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Aí você vai dizer assim, mas professor, isso parece uma função, não é? É verdade. É uma função e o domínio dela é os naturais. Fazer tudo o que eu fiz é o mesmo que dizer, ó, que eu tenho uma função que eu vou chamar de A, que ela vai dos naturais. Eu vou aqui tirar o zero, mas podia ser com zero. Você viu que na de Fibonacci começou com zero, né? Então não tem problema ter o zero ou não ter. E chega nos reais, tá certo? Aí como é que faz? Pega um natural qualquer e associa a esse natural qualquer a imagem dele, que é o AN, que você pode fazer assim ou fazer como eu fiz lá, né? Tá certo? É a mesma coisa, né? Você pode olhar como uma função, a função A. Dá na mesma, né? Você pode olhar como uma função. Só que o domínio não é os reais, o domínio é os naturais. Perfeito? O naturais sem o zero ou com o zero, tanto faz. Dependendo da sequência que você esteja falando. Tá ok? Tá ok? Aí tá aí, como eu lhe disse, né? Ó. A única ressalva aqui, ó, como eu lhe disse, é que eu sempre vou representar isso aqui, ó, entre parênteses. Mas aqui no slide vai estar entre chaves, não esqueça. O primeiro, o A1, é chamado de primeiro termo, o A2 de segundo termo, o AN de enésimo termo, ou também é conhecido como termo geral da sequência, tá certo? Tá ok? Ó, como eu lhe disse, ó, aqui ó, ele vai colocar tudo entre chaves. Mas nós vamos fazer prova, exercício, tudo, em vez de chaves, vamos substituir a chave por parêntese. Não esqueça disso. Tá ok? Né? A gente pode escrever assim, né? Ó, ou desse jeito. Né? Ó. Aí, como eu lhe disse, entre parênteses ficaria assim, né? Ó, AN. Tá certo? Ou assim, AN, com N variando de 1 até infinito, ou ainda podia ser assim, ó, AN. Aí, como o domínio é os naturais, pertence aos naturais. Sem o zero, né? Ó, começando do 1. Perfeito? Então, pode ser dessas três maneiras aqui, né? Ó. Tem livro que coloca entre chave, mas o livro onde nós vamos olhar tudo coloca entre parênteses. Perfeito? Tá aqui de novo, mesma coisa. Podia ser... Nós vamos representar isso daqui entre parênteses e não entre chaves. Tá aí, ó. Aí o termo geral, como eu lhe disse, né? Tá certo? Aí tá aqui a sequência, ó. Quando n é 1, aí eu tenho aqui, ó, 1, 1 mais 1, 2, meio. Quando n é 2, 2 no numerador, aí 2 mais 1, 3, 2 terços, e assim por diante. Perfeito? Até aqui, alguma pergunta? Não, professor. Tá, então tá tudo tranquilo, né? Então vamos continuar. Outro exemplo. Olha essa daí, né? Ó. Quando n é 1 aqui, né? Ó, olha só, quando n é 1, então aqui eu tenho o termo geral, que é esse AN, que é igual a menos 1 elevado a n vezes n mais 1 sobre 3 elevado a n. Aí aqui, ó, vou colocar da maneira que eu costumo colocar, né? Ó, entre parênteses. Tá, quando n é 1, aqui vai ficar negativo, menos. 1 mais 1, 2 sobre 3. Perfeito? Quando n é 2, menos 1 ao quadrado positivo, 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado. Que, na verdade, vai gerar isso aqui, né? Ó, menos 2 terços e aqui vai dar 1 terço, né? Continuando. Quando n é... Já foi 2, já foi 1, 2, 3. Quando n é 3, não vai dar negativo de novo. Aí vai dar 4 sobre 3 à quarta.
que é menos 4 sobre 81, perfeito? E assim por diante, né? Isso não acaba, né? Menos 1 elevado a n, vezes n mais 1, sobre 3 elevado a n. Isso supondo que começa do 1, né? Eu estou pensando que eu estou começando do 1. Se eu começasse do 0, o anterior seria 1/3, né? Seria 1/3, aí menos 2/3 se o n começasse do 0. Daqui eu estou começando o n do 1. Como eu lhe disse, né? É a forma com que a gente está fazendo, né? Então, vou apagar isso daí. Aí é como eu lhe disse, né? Olha só. Tá ok? Tá ok? Aí vamos lá. Essa outra aqui, ó. O AN é raiz quadrada de n menos 3. Todos compreendem por que ela tem que começar no n igual a 3 e não como essa no n igual a 1? Todos compreendem isso? Estou aguardando alguém dizer que compreende, hein? Ou não, né? Professor, seria porque uma raiz negativa vai para Não existe. A gente está trabalhando só em reais, certo? Se a gente está trabalhando só em reais, o que está aqui dentro do radical raiz quadrada não pode ser negativo. Por isso tem que começar de 3. Imagina que fosse 2. 2 menos 3 é menos 1. Não tem raiz real de menos 1. Ou se fosse o próprio 1. 1 menos 3 menos 2. Não tem raiz real de menos 2. É por isso que tem que começar do 3. Né? Então, aquela ideia lá de seus naturais, começando do 1, como eu disse, não é fixa. Começa de onde for melhor para a sequência. Tá certo? Para a existência da sequência. Então, quando for 3, vai dar 0. Quando for 4, vai dar 1. Quando for 5, raiz de 2. Quando for 6, raiz de 3. Quando for 7, 2. Quando for 8, raiz de 5. E assim por diante. Não é isso? Raiz de n menos 3. Alguma dúvida? Professor, tem um aluno querendo entrar. Opa! Mas eu não havia tocado ainda. Agora que tocou, né? Eu não ouvi nenhum barulho. Agora que eu ouvi. Tá certo? Desculpe aí o colega. Seja bem-vindo, então. Colega, eu já fiz a chamada. Aí, no final da aula, tu me lembra aí que tu entrou depois, tá bom? Então, vamos lá. Até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Então, vamos continuar. Perfeito? Olha essa outra aí. Cosseno de nπ sobre 6. Aí o n agora começa do zero. Tá vendo aí? Então, vamos lá. A n é igual ao cosseno de n vezes π sobre 6. Vamos lá. Então, vamos à sequência. Quando n é zero, já que começa de zero, cosseno de zero é 1, né? Tá certo? Quando n é 1, é π sobre 6, é 30, é raiz de 3 sobre 2, né? Quando n é 2, é 60, é meio. Quando n é 3, é π sobre 2, é 0. Quando n é 4, é 2π sobre 3, é 120, é menos meio. Quando n é 5, é 5π sobre 6, é menos raiz de 3 sobre 2, que é como de 30, né? Que é 150, né? 150. É isso mesmo. Aí, quando n é 6, aí é π, né? Menos 1. Né? Aí, quando n é 7, 7π sobre 4, é de novo. Eu estou colocando assim vários para você ver que esse negócio vai só repetir todos esses valores que foram colocados daqui até aqui. Daí, todos vão repetir. Menos meio. Aí vai dar 0. Aí meio de novo. Aí raiz de 3 sobre 2. Aí 1. Aí começa tudo de novo.
Tá certo? Raiz de 3 sobre 2, 0, tá? E assim por diante. Perfeito? Cosseno de nπ sobre 6. Eu fiz só uma volta completa, né? Ó. Eu fui do 0 até o 2π, ó. Não é? Então, vai só repetir. Vai ser cíclico, né? Os resultados. Os ângulos aqui, ó, todos os ângulos serão diferentes. Aqui, ó, todos os ângulos serão diferentes. Mas os valores do cosseno não. Como o cosseno é cíclico, eles vão repetir. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? Não, professor. Então vamos apagar, né? Olha aí. Como a gente viu exatamente, né? Colocou poucos valores, não dava para perceber o que eu disse. Mas eu fiz para você ver que é uma sequência infinita, vai ter infinitos valores, porque tem que ter infinito, né? Porque a imagem é um subconjunto dos naturais, mas é um subconjunto infinito, né? Tá certo? Por isso, dessa forma. Ache uma fórmula para o termo geral AN da sequência. 2 minutos para vocês fazerem. Vamos lá. Pense aí. Daqui a 2 minutos eu volto e vou perguntar, hein? 2 minutos não, é muito tempo. Eu acho que só 15 segundos tá bom. Já passaram 18 segundos. E aí? Diga aí como é que é o termo geral. Bom, é uma fração, com certeza, né? Vamos lá. Ó, aqui não é 5 elevado a 1? Então eu posso colocar 5 elevado a n e o n maior ou igual que 1, né? Ó, começando de 1, perfeito? Agora, como é que eu gero 3 aqui, ó? N mais 2. Pronto. Vê se funciona. Quando n é 1, 1 mais 2, 3. 5 elevado a 1 é 5. Tá certo? Tá. Depois a gente pensa no sinal. Não elevado a n, né? Hã? Não, eu tava falando do sinal. Calma, depois a gente pensa no sinal. Vamos devagar. Entendeu? Depois a gente pensa no sinal. Aí, quando n é 2, 2 mais 2, 4. 5 ao quadrado, 25. Quando n é 3, 3 mais 2, 5. 5 ao cubo, 125. Ó, deu certo, vai dar certinho, né? Os números. É em módulo, né? Agora, nós também temos o sinal, né? Ó, deixa eu apagar isso aí para afastar um pouco mais para o lado, para colocar o sinal. Então, já sabemos que para gerar a numeração, sem o sinal, né? Ó, é só fazer n mais 2, tá? E para gerar o sinal? Toda vez para gerar o sinal é menos 1. Então, tem que saber o expoente, né? O primeiro é positivo e começa no 1. Então, tem que ser ou n menos 1 ou n mais 1. Tanto faz, né? Perfeito? Alguma dúvida? Alguma dúvida, colegas? Não, professor. Bom, professor. Bastante simples, né? E eu acho que isso é importante, saber como achar o termo geral, porque você vai precisar disso lá adiante. Vai ter exercício sobre isso. E cai na prova, né? Isso não é ótimo? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, isso aqui é uma maneira. Tem outras? Claro que tem outras, né? Ó, podia ser assim, ó. Como o primeiro termo é 3, eu posso começar o n com 3. Ó. Aí, quando eu começar o n com 3, aqui eu vou colocar ó, n menos 1, porque o primeiro é positivo. 3 menos 1 é 2, ó, aí dá positivo. Aqui ó, vai ser o próprio n vezes o n, porque o n é 3. Né? Aí 3, 4, né? Assim por diante. Agora aqui ó, tem que dar 5 quando o n no primeiro, não é isso? Como está começando com 3 e tem que ser 1, é só colocar n menos 2. Né? Ó, 3 menos 2 é 1, né? Ó, pode ser assim também, né? Então, tem várias formas de você colocar o termo geral. Depende de onde você comece o n, né? Se eu começasse do 0, aí não precisava ter esse n menos 1, tá certo? Se eu começo do 0, ia ficar n mais 3. Se eu começo do 0, aqui embaixo teria que ser n mais 1, né? Perfeito? Então, você vê que não tem só uma forma de fazer.
né? Existem várias. Tá certo? Então, olha aí, né? Aí o termo geral, exatamente como a gente colocou, né? Começando do 1, né? Perfeito? Isso aqui, ó. Isso aqui serve, claro que serve, se o n for maior ou igual que 1. Diga aí. Para fazer a regra geral, a gente tem que sempre olhar para o A1, então. Também, na verdade, tem que olhar para todos, porque tem que funcionar para o A1, mas tem que funcionar para todos. Tá certo? Agora, eu sempre aconselho assim, ó. Quando tem sinal, esquece o sinal e cria a regra geral para gerar os números. Perfeito? Aí depois do sinal é só acrescentar o -1 como expoente adequado. Tá certo? Entendi. Acho que fica simples assim, não fica? Não gostei do silêncio, hein? Tudo certo. Sequências que não têm uma equação de definição simples, né? PN, onde PN é a população mundial no 1º de janeiro do ano N. Dá para arrumar uma fórmula? Talvez seja até possível, mas é muito difícil. Não é verdade? A n é o algarismo da enésima casa do número E. O número E é esse aqui, né? 2, eu acho que é 2. Ele é 2,718, aí acho que é 28, etc. Né? Infinito, é uma dízima não periódica, né? Aí, ó, eu vou formar dizendo que esse aqui é o A1, aí esse outro aqui é o A2, esse outro aqui é o A3. Tem uma fórmula para gerar isso? É como ele disse, pode até ser que tenha, mas deve ser muito difícil. Perfeito? Tá aqui, ó. O primeiro termo, né? Opa! Tá aqui, ó. O primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto, né? A gente consegue uma fórmula? Pode até conseguir, mas deve ser muito difícil, entendeu? Não é fácil, né? A sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci a gente até já viu como é que faz, né? A gente deu uma ideia aí, né? A sequência de Fibonacci é obtida a partir de recorrência, né? O termo atual é o anterior mais o anterior do anterior, ou seja, o último mais o penúltimo, né? O termo atual é o último mais o penúltimo. Perfeito? É isso, né? Veja que nessa aqui não começa do 0, começa do 1, por isso que o n é maior ou igual que 3, né? Tá certo? Então, prosseguindo. Aí tá aí a sequência do Fibonacci, que nessa não começa do 0 e sim do 1. Mas dá na mesma. Observação. Olha só a ideia aqui, ó. Olha essa sequência. O A1 aqui, ó, é meio, que é exatamente 0,5, que é o que está aqui, né? Percebe? Quem é o A2? É 2 terços, né? Então você pega o intervalo 0,1, pega o intervalo 0,1 e divide em 3 partes iguais. Vamos supor que eu consegui dividir aqui em 3 partes iguais. Aí, ó, tá aqui o 2 terços. Alguma dúvida? O A3 é 3 quartos. 3 quartos, aí você pega de novo, vou pegar de novo. O 1, 0, né? Ó, de novo. Aí, em vez de dividir em 3 partes iguais, eu vou tentar dividir em 4. Então, ao meio, e depois cada parte ao meio, né? Aqui é 1 quarto, 2 quartos, que é o meio, né? E o 3 quartos, né? Olha aí, que é o A3, né? Aí você percebe que se você colocar aqui na reta real, cada valor desse, ó, a distância entre eles vai ficando cada vez menor, né? A distância entre eles, né? E, na verdade, vai se aglutinando e ficando cada vez mais próxima do 1, né? Por que vai ficar próxima do 1? Isso aqui é aproximadamente 0,66666. Isso aqui, ó, é 0,75. Agora, imagina esse aqui, ó. Tá certo? Agora, olha esse aqui, ó. O A99.
é 99 sobre 100. Vou pegar esses aqui, que esse aqui é mais fácil. É 0,99, né? Ó, tá bem pertinho do 1. Agora pegue, como é infinito esse negócio, pegue o A9999, 9.999, o termo. O termo de ordem 9.999 é 9.999 sobre 10.000, né? Ou seja, é 0,1234. Quer dizer, ó, que os números, a distância do próximo para o anterior vai ficando cada vez menor, né? Mas eu lhe pergunto, está se aproximando do 1, vai passar do 1 algum valor desse? Algum termo desse fica maior que 1? Não. Não, porque o de cima, ó, é sempre uma unidade menor que o de baixo, né? Então vai ficar cada vez mais próximo do 1, mas não toca no 1. Tá certo? Quando isso acontece, a gente diz o seguinte, ó, que o limite da sequência n, quando n se aproxima do infinito, que no caso é essa aqui, né? O limite, quando n tende a infinito da sequência n, que é n mais 1, dá exatamente 1. Quer dizer, nunca vai dar 1. Mas é como no limite de função, não precisa dar igual, mas tem que ficar bem próximo, né? Eu consigo termos tão próximo do 1 por essa sequência aqui, desse jeito, obtido dessa forma, quanto eu queira. Por exemplo, esse aqui está muito próximo, né? Mas esse aqui está bem mais próximo. Não é verdade? Esse aqui está bem mais próximo do 1 do que você imagina. Mas não vai ter nenhum que vai ser 1. Então o limite dessa sequência é 1. Tá certo? Tem sequências que tem limite, tem sequências que não tem. Por exemplo, essa sequência aqui, ó. Ela se aproxima de alguém como essa se aproxima do 1? Claro que não. Ela vai só crescer, ela cresce sempre. Não, ela se aproxima de 1 milhão. É, mas tem um termo que é maior que 1 milhão. Aliás, tem um termo que é 10 vezes maior que 1 milhão. Então ela se afasta muito do 1 milhão. Então o limite dela não é 1 milhão. Na verdade, ela não tem limite. Perfeito? Né? Então, ó, o limite dessa sequência aqui, que é n, né? Que o termo geral é n, o limite, quando n tende a infinito dessa sequência, não existe. Na verdade, a gente vai dizer que isso aqui é infinito, né? Porque ela sempre cresce, né? Infinito positivo, né? Mas o infinito não é limite, quer dizer que o limite não existe. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Nessa ideia? Não, professor. Então tá aí, ó. Se você fosse montar um gráfico assim, ó, vou colocar o valor que é o 1 e o meio. Tá aqui, né? O primeiro termo. O segundo termo, o 2 e o 2/3. Tá aqui, ó. Tá aqui, né? O 3 e o 3/4, não é? É isso que ele está dizendo aqui, não é isso? Ó? Seria esse próximo aqui, né? Aí veja que as imagens, lembra que eu falei que era uma função? Aqui eu estou olhando como uma função, né? As imagens, né, vão ficando cada vez mais próximas do 1. Mas nunca vai ser igual a 1. E professor, eu posso fazer essa linha aqui, ó? Na verdade, eu fiz a pergunta errada. E aluno, eu posso fazer essa linha aqui? Já que é uma função? Não, porque não por causa do domínio. Perfeito. Rapaz, tem que trabalhar com pessoas inteligentes é diferente. Por quê? Porque eu não tenho imagem desses outros aqui, ó. Se eu tivesse imagem, tá vendo aqui no intervalo 1, 2? Se eu tivesse imagem de todo mundo aqui, aí sim eu podia ligar. Porque cada um teria uma imagem, eu poderia ligar. Como eu não tenho, só são os inteiros, então a imagem são só os pontos que aparecem aqui mesmo, entendeu? Essa é a diferença para uma função real comum. Que a imagem não dá o gráfico com parte da linha contínua ou com linha contínua. A imagem serão apenas pontos. Aí o que eu observo? Que esses pontos estão ficando cada vez mais próximos dessa linha que passa no y igual a 1 aqui, ó. Aqui é a função y igual a 1. Aqui podia ser linha contínua, que eu estou dizendo que é a função y igual a 1, né? Ó. Mas a imagem que eu estou tomando aqui da sequência, ela se aproxima, mas nunca vai tocar, porque nunca será igual a 1, nunca terá imagem 1 essa função. Perfeito? Vamos prosseguir.
É o que nós acabamos de falar, né? Tá certo? E professor. Então, se eu pegar e diminuir de 1, isso aqui dá 1 sobre n mais 1. Mas o que significa isso? O que significa pegar o termo geral AN e criar uma outra sequência, que eu vou chamar de BN, com 1 menos o AN, que é justamente essa que está escrito aqui, ó, 1 sobre n mais 1. O que significa isso? Significa o seguinte, que eu peguei aquele gráfico lá, ó, aquele gráfico que eu peguei lá, digamos que aqui é o zero, hein? Aqui é o zero. Deixa eu apagar essa outra linha aqui, que ela é completamente desnecessária. Agora sim. Aqui eu tinha o 1, né? Ó, o gráfico ali. Só um minuto, colegas. Aqui é o gráfico aqui, né? Ó, a linha y igual a 1, como eu lhe disse. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, os pontos que estão lá, né? 4, etc, né? Aí aqui o primeiro é meio, né? O segundo é 2/3, digamos que esteja aqui. O terceiro é 3/4, digamos que esteja aqui. E assim por diante, né? Aí vão criando aqueles pontos lá, ficando cada vez mais próximos sem tocar. Quando eu diminuir 1 nessa sequência aí, o que foi que eu fiz na verdade? Eu vou apagar, mas saibam que é 1, 2, 3, tá? O que eu fiz? Eu peguei, ó, esse aqui, ó, a imagem do 1, agora deu meio, né? Ó. Perfeito? A imagem do 1 agora deu meio. Espera aí. Na verdade, eu baixei uma unidade, então teria que ser para cá, né? Aqui tá errado, né? Aqui não tá errado, colegas? N mais 1, 0, menos N, mas não tá certo. Isso aqui é N mais 1 menos N, né? Sobre N mais 1. Então, isso aqui é igual a 1 sobre N mais 1. Perfeito. Quando for 1 vai dar meio, aí vai dar 1/3. Ah, tá. Tá certo. Aí meio. Aí vai dar 1/3. Deixa eu mudar a cor para ficar melhor de ver. A nova sequência, né? Tá aqui, ó. Aí vai dar ainda esse mesmo meio, né? Aí o próximo é 1/3. 1/3 é o equivalente a esse, só que aqui, ó. Tá certo? Aí o próximo, 1/4, o equivalente a 3/4, a mesma distância daqui, né? Ó. Só que pra cá, ó. Entendido isso? Aí, ó, enquanto que nessa outra formaria o equivalente dessa linha aqui, ó, que não é a linha, né, claro. Nesta outra não, ó, tá formando isso aqui, ó. Porque, ó, aí ela não se aproxima do 1, se aproxima do 0. Alguma dúvida? Por quê? Porque eu diminuí uma unidade em todos os termos. Então, em vez de se aproximar do 1, quando eu fizer o n para infinito, vai se aproximar do 0. Alguma dúvida nisso? Entendido a ideia do meu esqueminha aqui? Entendi, professor. Tá, então vou apagar e trazer o esquema do slide, tá? Ah, nem colocou, mas a minha explicação foi boa. Tá. Uma sequência n tem limite L e escrevemos limite de AN é igual a L, né? Aquilo que eu disse. Ou a n tende para L, né? Quando n vai infinito. Se pudermos tomar para infinito, se pudermos tomar os termos AN tão próximos de L quanto quisermos ao fazer n suficientemente grande. O que significa isso? Significa o seguinte. Deixa eu ver como é que eu explico isso. Acho que é assim. Dado epsilon maior que 0, existe n0 que depende do epsilon, né? Ó, pertencente às naturais, tal que... Eu não vou escrever o resto, não.
Eu vou voltar aqui para explicar o que eu vou escrever aqui depois, tá? A ideia é a seguinte, ó. Eu consigo termos da sequência tão próximos do 1 quanto eu queira, né? O que significa isso? O que significa ser próximo? Que quando eu medir a distância do termo da sequência até o 1, esse negócio tem que ser, ó, essa distância aqui tem que ser muito pequena. Né? Eu tenho... Para eu dizer que essa sequência converge para 1, eu tenho que conseguir termos da sequência, que quando eu medir a distância dos termos da sequência, né, de alguns, né, claro, né, tem que existir termo da sequência, mas muito pequena a distância até o 1. Tá certo? Agora, como é que eu escrevo isso aqui em matemática? Em matematiquês, vamos dizer assim. Aí eu escrevo assim, ó. Que dado um número positivo, aí esse número aqui, ó, esse é o que é muito pequeno. Existe N0 natural, tal que N maior que N0, N maior que N0, né? Ó, N maior que N0, então a distância do termo com índice N até o limite, que naquele caso era o 1, né? Ó, tem que ser menor que esse número aqui que eu escolhi. Professor, mas que número tem que ser esse? Esse número tem que ser um número tão pequeno quanto você imaginar e muito menor ainda. Se você conseguir provar que ele satisfaz essa condição, então é porque o limite, quando n tende a infinito, de AN, dá exatamente o n. Por quê? Porque desse jeito aqui, ó, você mediu a distância a partir de um certo momento dos ANs até o limite, e essa distância ficou muito pequena. É isso que significa dizer se pudermos tomar AN tão próximos de L quanto a gente queira, né? Tá certo? Próximo quer dizer que a distância do AN até o L é muito pequena. É isso que quer dizer, tá bom? Alguma pergunta? Não, professor. Bom, se o limite do AN existir, então a gente fala que a sequência converge. Se ele não existe, é o que eu disse antes, ela diverge. Caso contrário, dizemos que ela diverge. Olha aí, tá vendo? Ou que é divergente. Até aqui alguma pergunta? Aqui são exemplos, ó, de sequências convergentes, tá certo? Olha só. As imagens aqui, ó, vão se aproximando do limite, né? Ó. Você vai ter termo aqui, ó, que a distância do ponto até o limite, ó, é a menor possível. Ó. A distância aqui é grande, né? Mas tem termos que a distância é tão pequena quanto a gente quer. Vai até se confundir com a linha. Perfeito? Aí tá aqui. Isso aqui é exatamente o que eu escrevi agora há pouco, né? Ó. Só que em vez de ele chamar de N0, ele chamou de N maiúsculo e eu chamei de N0. Tá certo? O que ele chamou de N maiúsculo, eu chamei de N0. Tá certo? Então vamos lá. Não vou repetir a mesma definição. Tá ok? Tá? Na verdade, o epsilon, né, ó, você vai ter aqui o limite. Você vai ter aqui o limite, ó. Tá aqui o limite, ó. Aí o epsilon é como se fosse um raio, ó. Esse tamanho para cá do limite, para a direita e para a esquerda é epsilon, né? Ó. Por isso que aqui tem L mais epsilon e L menos epsilon, aqui é menos. L menos epsilon e L mais epsilon, né? Porque é como se fosse uma circunferência na linha, né? A partir dele, ó, o raio para a direita e o raio para a esquerda. Impossível, né? É uma circunferência na linha, né? Mas a ideia seria essa. Por que a ideia seria essa? Porque a gente pode estender para o plano e ter uma circunferência de verdade e o epsilon é o raio. Perfeito? Né? A gente viu uma ideia similar para limite em cálculo 2. Não sei se você lembra. Que é o princípio, é o mesmo, né? Tá ok? Aí tá aqui a ideia, né? Ó. O intervalo de tamanho epsilon, né? Aqui, ó, é L mais epsilon e aqui é L menos epsilon, né? Ó. Aí esse intervalo cria uma faixa onde todos os termos
da sequência a partir de um certo termo, né? Ó, que aqui ele chamou de AN e nós chamamos de A0, todo mundo vai estar dentro dessa faixa. E quanto maior o N, mais próximo do limite vai estar o termo da sequência. Tá certo? Aí tem um teorema assim, ó. Se o limite de uma certa... Agora é a função normal, agora aqui é a função real. Essa função aqui, ó, eu estou pensando que é de R+, ou seja, definido só nos R's positivos, chegando em R. Tá certo? É assim que eu estou pensando essa função. Então, se eu calcular o limite dela, quando x tende a infinito, posso porque ela está definida para os positivos. Dessa função, se for o L, então o limite, quando n tende a infinito de AN, também vai ser o L, desde que o AN coincida com Fn. Entendeu? Quando, em vez de pegar o domínio todo, pegar só os naturais, e quando eu pegar só os naturais, a função se confundir com os termos da sequência, se a sequência tem limite, então, ou se a função tem limite, então a sequência n tem o mesmo limite da função. Entendido isso? Oi? Sim, professor. Hã? Sim, professor. Ah, beleza. Então vamos continuar. Aí aqui eu vou usar... Aí, o que significa isso? Significa o seguinte, que a partir de agora, quando eu quiser calcular o limite de sequência, eu não vou olhar o limite da sequência. Eu vou olhar o limite da função ao qual ela está associada, que aí eu uso a teoria de limite. Entendeu? Então, aqui está só repetindo, né? Ó, aqui está uma ideia, né, da função 1 sobre x elevado a r, né? Tá certo? Quando r é positivo, isso vai para zero. Tá ok? O x sendo positivo também, claro, né? Tá certo? Então, o limite de 1 sobre n elevado a r da sequência, né? Ó, aqui eu tenho a função, né? Ó, deixa eu apagar aqui. Então, aqui eu tenho a função, ó, aqui eu estou pensando que aqui essa é a função fx igual a 1 sobre x elevado a r, que eu estou associando a sequência a n igual a 1 sobre n elevado a r. Calculo o limite da função, vejo que é zero, então da sequência também é zero. Essa é a ideia. Perfeito? Tá ok? Agora, vamos ver o significado disso aqui, ó. Aqui, ó, lembra que eu disse antes? Daquela sequência 1, meio, 1/3, 1 sobre n. Eu falei o seguinte, que o limite dessa sequência, quando n tende a infinito, eu falei que não existia. Mas, que como ela... Não é essa não, né? Desculpe, me perdoe. Essa aqui vai para zero, né? Alguma dúvida que vai para zero? Alguma dúvida que essa que eu desenhei vai para zero? Não, professor. Tá. É 2, 3, aí n. Tá. Aí era essa daqui, né? Eu falei que não existia, mas que a gente via ver no futuro que era infinito, né? Agora, vamos ver por que é infinito. Qual o significado disso? Olha só. Lembra da definição de limite normal? Vou repetir a definição de limite. É o L, se somente se, ó, dado epsilon maior que zero, existe um n0, existe n0 natural, tal que n maior que n0 implica que a distância do AN até o limite é menor que esse número muito pequeno que eu escolhi, né? Esse epsilon aqui, tá certo? Agora, olha como é mais ou menos equivalente. O que significa dizer que é isso? Aí, ó, a ideia é a mesma. Dado, eu só vou mudar aqui, ó. Eu sempre, quando eu coloco epsilon, eu penso que é um número muito pequeno. Tá certo? Então, para não colocar o mesmo epsilon, vou escolher uma outra letra. Porque eu sempre penso que o epsilon é um número pequeno. Então, como eu quero um número grande, eu vou colocar m de máximo, né? Existe um m maior que zero. Dado m maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais.
tá o quê? Lembra do que eu falei para essa? Que eu falei assim, o limite talvez seja 1 milhão, mas não. Eu consigo o termo dessa sequência que eu vou até mudar para não confundir, vou colocar de pares, 2n, tá certo? 1, 2, 4, 2n, tá certo? 1, 2, 4, 6, 8, 2n. Aí, olha só, eu consigo o termo dessa sequência que é muito maior que 1 milhão. Eu vou dizer, não, o limite é 1 milhão? Claro que não. Por quê? Se eu pegar o termo de ordem A, se eu pegar o A 10 elevado a 9, isso aqui, ó, pelo que diz aqui, ó, é 2 vezes 10 elevado a 9, que é 2 e 9 zeros, né? Isso aqui é quanto? Como é que lê isso? Fala aí pra mim. Como é que lê esse número? 1000, Dois, milhões, bilhões, né? Bilhões? sim, bilhões. 2 bilhões. Então, o 1 milhão que eu estava pensando antes, que é o termo A, 1 milhão é metade, é 500 mil, né? 5 vezes 10 elevado a 5. O termo de ordem A 5 vezes 10 elevado a 5, que é 1 milhão, não é o limite. Isso aqui não é o limite. Por quê? Porque a distância dele para esse aqui, ó, é muito grande. E a distância tem que ser tão pequena quanto a gente queira, né? Professor, então já sei. O limite é o 2 bilhões. Aí eu pego o A10 elevado a 18 e dá muito distante desse. A distância desse para esse fica até menor do que ao 10 elevado a 18, né? Tá certo? Então, olha só. O que eu vejo é que esse negócio só cresce. Aí, como ele só cresce, eu vou dizer, então ele vai para mais infinito. Tá certo? Então, ó, qualquer número que eu pense, eu sempre consigo um termo que é muito, muito maior que ele, né? Então, é isso que eu vou escrever aqui, ó. Para qualquer número que eu pense, quando a sequência vai para infinito, eu sempre consigo um termo da sequência que é muito maior que ele, entendeu? Então, ó, dado o m, o número grande que eu estou pensando é esse aqui, o m. Dado m maior que 0, existe um índice natural tal que toda vez que o n for maior que esse índice, né? Então, o AN vai ser maior que o M. Que é o caso aqui, ó. Eu falei que o AN, né, ó, era 1 milhão. Aí eu consigo um AN mais 80, que é muito maior que 1 milhão. Então esse aí é que vai ser o limite. Aí eu consigo um AN mais, sei lá, eu tô falando assim, ó, somando no índice, AN mais, sei lá, 1000 aqui no índice, e vai dar muito maior. Então, ó, é isso que eu tô escrevendo aqui, ó. Por maior que eu pense no número, eu consigo um índice que a partir dele, né, todos depois dele, né, ó, todos os termos da sequência são maiores que ele. Aí, isso que significa dizer que a sequência vai para infinito. Perfeito? Alguma pergunta? Não, professor. Professor, mas e se fosse menos infinito? Não tem problema. Eu ia mudar aqui, ó. Olha o que eu ia mudar. Eu ia mudar aqui, ó, para menos infinito. Eu só vou mudar nos pontos chaves, tá? Se somente se, isso aqui não vai mudar, ó. Dado um número positivo, existe um n0 natural, tal que n0, isso implica que o AN é menor que menos m. Porque como ele está positivo, aqui ele fica negativo, né? Então, a sequência tem um termo negativo muito menor do que esse negativo aqui, esse positivo, né? O simétrico desse positivo que eu escolhi. Entendido? Só mudei o que precisava, tá legal? Então, vamos prosseguir. Propriedade dos limites. Agora aqui é a propriedade, né? Qual é a propriedade? Funciona mais ou menos como nas funções, lembra? Aí eu tinha assim, ó, que o limite, quando x tende a A de f de x é L1. Aí eu tenho que limite, quando x tende a A de g de x é L2. Aí eu quero saber o limite, quando x tende a A, da soma. fx mais g de x. Aí o que a propriedade diz? Que é só pegar o L1 e somar com o L2. Ou seja, você pode separar os limites, né? Ó, é o limite quando x tende a A
de fx mais o limite quando x tende a A de g de x, né? Quer dizer, o limite da soma é a soma dos limites, tá certo? É isso que eu vou escrever aqui, ó. Mas não com função, né? Com sequência. Tá aí, ó. O limite da soma de duas sequências, né? Desde que as sequências convirjam, né? Claro, é a soma dos limites de cada sequência. Tá certo? Ó, a diferença, a ideia é a mesma. O limite da diferença de AN menos BN é o limite de AN menos o limite de BN, né? Ó, vê que isso só funciona se os limites de cada sequência existissem. Se não existir, isso não funciona. Né? Por exemplo, se essa aqui converge e essa aqui não converge, nada disso seria verdade. Mas como está dizendo aqui que ambas são convergentes, então isso tudo vale. Né? Aí se você tem uma constante multiplicando a sequência, então é só pegar a constante e multiplicar pelo resultado do limite da sequência, dá na mesma. Exatamente como nas funções. O limite da constante é ela própria, como na função constante. Tá certo? O limite do produto é o limite de uma sequência vezes o limite da outra. Tá certo? É o produto dos limites. Perfeito? Não é? Ó? Tá ok? Veja que isso aqui, a vantagem é que não é como derivada. Derivada é deriva o primeiro, repete o segundo, mais repete o primeiro, deriva o segundo, aquele negócio todo, né? Que não. O limite do produto é o limite de um vezes o limite do outro. Acabou-se. Tá certo? Assim como da divisão, né? Desde que o limite da que está no denominador não seja zero, né? Claro. Porque senão não vai existir a fração do resultado. Perfeito? Aí, ó, também vale para a potência, ó. Né? Aqui, na verdade, eu acho que está ruim essa forma de escrever. Era melhor ter escrito assim, ó. AN elevado a P. O limite de AN elevado a P, você pode pegar o P e levar para o limite da sequência sem o expoente, né? Se você sabe o limite de AN, então o limite da sequência com qualquer expoente é só pegar o resultado e levar ao expoente, desde que o expoente seja positivo e os termos da sequência sejam todos positivos, né? Que tá bem claro isso. Os termos da sequência têm que ser positivos, senão não funciona. Se a sequência for alternada, não vai funcionar, né? Se hora ela for negativa e hora for positiva, não vai funcionar. Esse aqui é o teorema do confronto ou do sanduíche, que também tem o equivalente para a função. Se você tem que uma função é assim, ó. 3 funções, né? Aí você sabe o limite dessa. Opa. Aí você tem o limite dessa, digamos L, e tem o limite dessa outra aqui, ó, do H, que é o mesmo, né? Ó. O limite dessa e o limite dessa quando tende a A é o L, tá certo? Aí a pergunta é, quem é o limite quando o x tende a A de g de x? A gente viu lá isso lá nas funções, né? Ó. Qual é esse limite? Ora, se essa aqui vai para L e essa aqui vai para L e essa fica espremida entre as duas, o resultado é que essa aqui também tem que ir para L. Perfeito? Que é o que está sendo dito aqui. Ó. Se o limite dessa sequência é L e o limite dessa sequência é L, então da que está espremida também é L. Ó. Perfeito? Alguma pergunta? Isso tudo dá para provar, e dá para provar de maneira muito fácil. Tá certo? Tá aqui, ó. Eu tenho a sequência AN, tá aqui, né? Ó. Eu vou colocar uma linha só para destacar, tá? Mas não tem linha não, tá? Ó, aí a CN. Coloquei em azul a BN e a CN. Aí a CN. Aí a BN, ó, tá aqui no meio entre as duas, né? Olha só. A BN tá aqui, né? Ó, entre as duas. Ora, se essa aqui converge para o L e essa outra aqui também vai para o mesmo L, né? O L está aqui no meio, o L. Está aqui o L. O que é que vai acontecer com a B? Ela tem, como ela está sendo espremida pelas duas, ela tem que ter o limite igual, né? O L também. Perfeito? Essa é a ideia. Isso aqui, ó, tudo que a gente está vendo até agora, né? Depois da definição, depois
das propriedades, as propriedades servem justamente para a gente usar para resolver problemas mais complexos, né? Que a gente vai usar para resolver. Aqui é o seguinte, ó. Se tu tem uma sequência, digamos essa sequência aqui, ó. Eu vou dar um exemplo para explicar isso aqui, ó. 1 menos meio, 1/3, menos 1/3, 1/4, né? 1/4, desculpe. Aí 1/5, menos 1/5, menos 1/6, né? Etc. Aí é menos 1 elevado a n menos 1 sobre n. Essa sequência aqui, né? Alguma dúvida aqui, o limite? Quando n tende a infinito, de menos 1 elevado a n menos 1 sobre n é 0? Alguém tem alguma dúvida disso? Não, professor. Mas eu vou lhe mostrar aqui o que está acontecendo, né? Suponha que aqui é o 1, suponha que aqui é o 0, e suponha que aqui é o menos 1. Esse aqui, ó, é o A1, tá certo? Quem é o A2? Está aqui, ó. Quem é o A3? É 1/3. Então, aqui é 1/3. Esse é o A3. Aí eu vou pegar isso aqui e dividir em 4 partes. Aí aqui é o menos 1/4. Esse é o A4. Aí você percebe, ó, que os pontos que estão dando, ó, estão dando um de um lado, outro do outro, mas estão ficando cada vez mais próximos, né? Do zero, né? Ó. Então o limite só pode ser o 0. Perfeito? Tá ok? Aí o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Se dessa sequência aqui é 0, então quando você pegar essa outra aqui, ó, que é dos termos positivos, né? Ó, qual é o limite dessa? Aí você observa o seguinte, que 1 sobre n é a mesma coisa que o módulo de menos 1, n menos 1 sobre n, não é? 1 sobre n não é o módulo dessa? Então, olha só, se essa aqui em módulo vai para 0, então ela, sem módulo, também vai para 0. Entendido a ideia? Sim, professor. Na verdade, eu acho que eu expliquei o contrário, né? Na verdade, é porque essa aqui vai para 0, então essa outra também vai. Entendeu? Não, se em módulo, né? Ela em módulo vai para 0, isso implica que o limite, quando n tende a infinito dela sem módulo, é isso que está acontecendo, que você está vendo direitinho aí, né? Também vai para 0. Então vamos lá. Calcule esse limite. E aí, quanto é que dá esse limite, colegas? Alguma ideia? Ele vai pro infinito também, professor? Na verdade, a gente já viu, ele vai para 1. Mas ele quer que você prove que vai para 1. Entendeu? Olha aí. Lembra das funções? Eu posso pensar, ó, como essa função aqui, ó. E vou calcular o limite quando x tende a infinito de x mais 1. Se eu colocasse o infinito aqui, não ia ficar infinito sobre infinito? Alguma dúvida? Hã? Não, professor. Tá. Na verdade, eu vou calcular usando a ideia do limite de função, né? Por isso que eu estou fazendo assim. Agora, olha só. A gente falou numa coisa lá que era chamada regra de L'Hopital para calcular o limite. Toda vez que ficasse infinito sobre infinito ou 0 sobre 0, você podia fazer assim, ó. É o limite quando n tende... Ou n não, x, né? Tende a infinito. Aí você deriva esse e esse. Derivada desse é 1. Derivada desse é 1, né? Então é o limite quando x tende a infinito de 1. Mas 1 não é constante? O limite da constante é ela própria. Perfeito? O que eu fiz? Eu não fiz como o colega aqui do slide. Aqui eu usei a regra de L'Hopital. Perfeito? O que o L'Hopital falou? Se você substituir o valor aqui, ó, esse termo aqui,
que nesse caso é infinito, mas podia ser só um valor de aderência, né? Qualquer, um número qualquer. Substituir aqui e aqui, ficar infinito sobre infinito, ou zero sobre zero. Então, para calcular o limite, é só derivar o numerador e derivar o denominador. Não é derivada do quociente, não. Derivada do quociente é diferente. É derivar o numerador e derivar o denominador. Aí daí substituir, se fosse, né, preciso, né? Nesse caso aqui não dá para substituir, né? Ó. É uma constante, o limite da constante é ela própria, então dá 1. Entendido a ideia? A outra forma que foi feita aqui é o seguinte, ó, é o limite, quando n tende a infinito, de n sobre n mais 1. Tá certo? O que foi feito? Quando substituiu, deu infinito sobre infinito, mas eu não sei a regra de L'Hopital. Então eu vou pensar diferente. Ó. Isso aqui é o limite, quando n tende a infinito. A gente sabe o seguinte, que toda fração pode simplificar. Não pode simplificar? Toda fração? Então eu vou simplificar isso aqui por n. O que é simplificar? Dividir o numerador e o denominador pelo n, pelo mesmo número. Não é assim que simplificar? Ó. Tu tem 4 oitavos. Aí tu simplifica aqui por 2, né? Ó. E isso dá 2 sobre 4, não é assim? Dividir esse por 2 e dividir esse por 2. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que em vez de ser por 2, vai ser por n. Vai ficar assim, ó. Dividir em cima e embaixo por n, né? Ó. Então isso aqui vai dar o limite. Quando n tende a infinito. Em cima dá 1, porque n sobre n é 1. Aí embaixo, ó, fica assim, ó. Aí de novo, n sobre n é 1. Sempre que tem infinito, essa aqui é uma boa maneira de fazer, mas eu acho que a regra de L'Hopital ainda é melhor. Aí você faz o n ir para infinito. Quando o n ir para infinito, nessa fração 1 sobre n, quando você faz o n crescer, isso dá 0, né? Porque 1 sobre um número muito grande não dá 0, mas dá um número muito próximo de 0. Então, você pode considerar 0. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 1 mais 0. Então, de novo, é 1. Então, daquela primeira maneira ou dessa, você faz o limite. Perfeito? Você vai usar isso em vários exercícios. Tá aí, ó. Tá certo? E é isso que nós temos. Tá? É esse aí, ó. De novo. Vou de novo fazer a regra de L'Hopital, tá? Ln de n sobre n. Se eu colocar, ó, o Ln de infinito é infinito. E se eu pegar e substituir o n por infinito, vai dar infinito. Vai ficar infinito sobre infinito, né? Então, como ficou infinito sobre infinito, eu posso usar a regra de L'Hopital. Então, isso aqui é o limite, quando n tende a infinito. Com a derivada de Ln, né? 1 sobre n. Com a derivada de n, né? 1. Esse aqui é o limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n. A gente já viu que isso aqui é 0, né? Eu falei agora há pouco, né? Então, isso dá 0, tá certo? Aí aqui, ó, tem uma observação importante. Qual é a observação? É a seguinte. Ora, aqui é uma fração. Para o resultado de uma fração dar 0, o que tem que acontecer? O denominador tem que crescer muito mais rápido do que o numerador. Ou seja, o Ln de n é sempre menor que o n. E muito menor. Por isso que o limite é 0. Perfeito? Tá ok? Era essa observação que eu queria fazer para vocês, que a gente vai usar lá na frente. Tá ok? Então aqui tá feito, né? Exatamente como eu lhe disse, né? Tá ok? Outro exemplo. Determine se a sequência n igual a menos 1 elevado a n é convergente ou divergente. Então, olha, eu vou escrevê-la aqui, ó. Vou começar do 1, né? Quando é 1, vai dar menos 1. Quando é 2, vai dar 1. Quando é 3, é menos 1. Quando é 1, vai dar 1. Aí eu lhe pergunto, essa sequência é convergente ou divergente? Ela tem limite ou não tem? Quando n tende a infinito. O que você acha? É só lembrar da definição de limite. Se o limite existir, ele tem que existir termo da sequência, né, que fique tão perto dele, tá certo? Que a distância pode até ser considerada 0.
Não é o que acontece aqui, ó. Porque, será que é menos 1? Mas o 1 está muito distante. Será que é 1? Mas aí o menos 1 está muito distante. Vai ter um termo próximo, né? Lá para o infinito, mesmo para o infinito, que vai estar distante. Então, olha só, essa sequência aqui, ó, não converge. Aí podia ter aquela pergunta, vai ser infinito ou mais infinito ou menos infinito? Não tem isso. Ela apenas não converge, porque ela oscila entre menos 1 e 1. Ela não se aproxima especificamente de nenhum valor específico. Ela está o tempo todo do menos 1 para o 1, do menos 1 para o 1, do menos 1 para o 1. Tá certo? Por isso que ela não converge. Tá aqui, ó, a ideia. Ó, ela não se aproxima de ninguém, né? Ó. Ela tinha que se aproximar de uma reta y igual a 1k. Como ela não se aproxima de ninguém, então ela não tem limite. Ela não converge, então ela é divergente. Perfeito? Essa outra aqui, a gente acabou de falar dessa outra, que ela converge para zero. Então, só vou passar, né? A gente já viu ela como exemplo, não foi? Aí vamos lá. Teorema. Se o limite de AN é igual a L, e se a função f for contínua em L, então o limite de f de AN é igual a f de L. Isso aqui é meio que óbvio, né? Ó. Lembra daquela propriedade que a gente fez assim? Ó? É o limite quando n tende a infinito de AN elevado a P é igual ao limite quando n tende a infinito de AN elevado a P. Se o limite for L, vai ser L elevado a P, né? Tá certo? O que eu estou pensando? Eu estou pensando nessa função aqui, ó, fx igual a x elevado a P. Aí, quando eu calculei o f de AN, eu pensei em AN elevado a P, né? Perfeito? Exatamente isso. Tá ok? Na verdade, o que eu escrevi aqui, que é aquela propriedade lá, é um caso particular desse caso geral. Né? Nesse caso aqui, ó, vai funcionar para qualquer função. Se a função, o gráfico dela, na parte positiva dos reais, for uma linha contínua, né? Ó, né? Se o gráfico dela for assim, né? Ó, o gráfico da função for uma linha contínua na parte positiva dos reais, né? Que é para cá, tá certo? Quando você pegar só os termos, só a imagem de alguns valores, né? Ó, dos inteiros, né? Ó, que é o que está acontecendo aqui, ó, né? Eu sei que o limite, quando o n tende a infinito, de AN é o L. Então, ó, se eu pegar e calcular o f de AN, isso vai convergir para onde? Para f de L, claro. Tá certo? Se o gráfico da função for uma linha contínua à direita do eixo y, né? Claro. Sempre. Tá certo? Aí tá aqui, ó. É isso que a gente vai usar aqui, ó. Eu vou olhar para o limite dessa função aqui, ó. Qual é o limite? Quando n tende a infinito de π sobre n. Olhe só para a sequência aqui, ó. Só para a sequência. Que é π sobre n. Bom, como o n vai crescer para infinito e o π é um número constante, isso vai dar zero. Mas eu quero calcular esse aqui, ó. O limite, quando n tende a infinito, dessa sequência. Seno de π sobre n. Aí o que falou lá? Isso aqui é a mesma coisa que o seno do limite quando n tende a infinito de π sobre n. Tá certo? Não, isso aqui ó, é o que está sendo dito aqui, ó. Que quando eu for calcular o limite de f de AN, ó, isso aqui é f do limite quando n tende a infinito do AN. Por quê? Porque isso é o L, ó. Entendeu? É assim que eu estou usando lá, ó. Aí o que eu vi? Vi que o limite desse aqui, ó, deu zero. Então, isso aqui é o seno de zero. E o seno de zero, a gente sabe que é zero. Perfeito? Alguma pergunta até aí? Exatamente o que eu lhe disse. Aí o seno de zero é zero. Tá ok? Outro exemplo. Discuta a convergência da sequência a n igual a n fatorial n elevado a n. Minha Nossa Senhora. Como é que vai fazer isso? Bom, como a aula já tá em 1h30, eu vou parar aqui
E esse exemplo aqui, exatamente, a gente vai começar na próxima aula.